Salve, salve rolezeiros! Chegamos na Itália, estamos em Pisa, mais precisamente no Safe Stay Hostel. A gente tá aqui agora esperando o café. E o detalhe aqui é que o café é 24 horas, a gente nunca tinha visto isso até hoje. Agora é bem cedinho. Super massa, a gente vai tomar café e daqui a pouco a gente vai fazer um passeio super legal. Só partiu conhecer Pisa com nós, vamos ver a torre, vamos ver. Dale! Então galera, saindo do hostel, em frente aqui, a estação é Pisa Centrale. Nós vamos pegar essa rua aqui em frente, a rua principal de Pisa, essa é uma rua das lojas, tem vários pontos turísticos no caminho. A gente não vai dar spoiler agora, então a gente vai indo e vai mostrar pra vocês tudo que tem no caminho. Nossa parada final é a Torre de Pisa, óbvio, mas ainda depois dela vai ter a volta com outras atrações também. Então vem com nós que tem um monte de coisa pra mostrar hoje aí. Partiu? Foi, Amandinha! Logo aqui em frente a estação, primeira parada, a Praça Vittorio Emanuele II, tá aqui na nossa frente. Ele foi um dos reis, o rei da Sardenha, e também se tornou um dos primeiros reis da Itália. E ele esse reinado foi até a sua morte. Essa praça em homenagem a ele, e aqui nessa praça também acontece uma feirinha bem famosa, com bastante produtos italianos, roupas, tá rolando ali. E também a gente tá vendo que tá rolando a montagem das feirinhas de Natal, né, que são bem tradicionais aqui na Europa, a gente vai ver em todo lugar. A gente já passou por vários lugares, a gente tá montando elas. Acompanhamos a montagem até agora. Vamos ver se a gente pega elas abertas em algum lugar. Em volta aqui tem mais outras coisas, tem um museu aqui também à direita, o MAC. Uma das igrejas que a gente vai ver agora. Uma das igrejas aqui do lado, tem bastante coisa nessa praça em volta. Tem uma galera aqui também, que eu não sei o que é, parece uma galera imigrante, tá comendo. Praça Vittorio Emanuele II. Partiu então, ver se a gente acha o mural agora, que é a nossa próxima parada. Foi! Do ladinho da praça a gente tem o Muro de Todo Mundo. Todo mundo. Ele foi pintado pelo artista Kate Haring e ele representa a união das pessoas com a pintura de 30 pessoas em diferentes cores. E representa a união no mundo das pessoas. Por isso o nome. E ele também tá aqui, ele foi feito na igreja de San Antônio, que fica de frente para a praça, e ele representa muito a diferença, né, do antigo com o moderno reunidos em um só lugar. O artista também foi a última obra dele? Foi a última obra e também é um dos maiores murais da Europa, esse Muro de Todo Mundo. Bem legal, vale a passada, dá pra tirar umas fotos bem massa e seguimos nosso rolê, partiu! Durante o caminho a gente vai passando por várias ruas que são assim, ó, dá uma olhadinha em volta. Tudo prédio histórico, com uma pegada medieval ainda na questão do tamanho das ruas, ó, dá uma olhadinha nessa rua que a gente vai passar agora. Tudo vielinhas, com prédios de mais ou menos 3, 4 andares, não muito mais que isso. Óbvio que os prédios já não são medievais, mas a cidade ainda é. Então as ruas são no formato medieval e os prédios um pouquinho mais modernos, nem tão modernos assim. Dá uma olhadinha nas portas. A arquitetura de Pisa, ela lembra bastante os bairros medievais da Europa. Ruas estreitas, as casinhas mais antigas, com certeza elas ainda preservam alguns. Alguma estrutura, alguma coisa. Deu pra ver algumas pedras. Bem legal. Seguimos nosso rolê. Vamos chegar na rua principal aqui de Pisa agora. A rua onde ficam as lojas mais famosas, Zara, IDM. A gente mostra pra vocês. Mais uma ruazinha medieval, dá uma olhadinha aqui em volta, olha esse cantinho, que massa. Se não fossem os carros, fossem carroças e cavalos, eu diria que eu tava na Idade Média. Muito massa. O legal disso, de andar pela Europa toda, principalmente as cidades mais antigas, é isso. Você vai olhando, andando e é tudo parece estar no meio da história. Muito massa essa parte. A gente vai sair aqui de frente para uma igreja. Também super antiga, tu vê pela construção, pela base, pela fundação dela. E seguindo reto. Dá uma olhadinha aqui nesse lado aqui, olha só os prédios lá no fundo. Tudo histórico. Seguindo reto aqui, a gente vai chegar num dos principais rios da Itália, que é o rio Arno. Olha só, ele tá ali, vamos chegar. Chegamos no rio Arno, primeira vez que a gente tá vendo ele aqui também. Vamos ver já. Tá bem cheio. Lá do outro lado, lá todas as construções clássicas da cidade. Uma das vistas aqui de Pisa bem famosas.
Vou passar a ponte lá e dar uma olhadinha numa outra vista, numa outra visão dela. Pisa teve seu apogeu no final da Idade Média, como a gente pode ver aqui pelas obras, pela arquitetura. Ela é uma arquitetura já um pouco mais moderna, não chega a ser medieval assim do início da Idade Média, mas ela também teve sua importância desde muito antes, não só no final da Idade Média, quando foi o apogeu, mas também desde a época de Roma, graças a esse rio aqui. Ele era uma das fontes de escoamento de toda a região para o mar Mediterrâneo, e por isso elas estão tão importantes para Roma na época, ainda bem antes do final da Idade Média. Tanto que no final da Idade Média ela chegou até mesmo ser uma cidade-estado independente, pela importância que ela tinha na região, na Itália, né? Por ser o ponto de escoamento para o mar Mediterrâneo. Chegou a ser mais importante do que Amalfi. Veneza e Gênova, por exemplo. Chegou a ser, hoje ela já não é tão importante, ela já vive mais do turismo, né? Mas por esse rio aqui, ela chegou a ter toda essa importância aí para Roma e também na Idade Média. Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha em volta aqui, dá pra ver que todas as construções em volta do rio são todas mais ou menos da mesma época. Vai até lá o final e até aqui o outro lado todo, ó. E como a cidade é dividida pelo rio, a gente vai poder observar várias pontes como essa no decorrer do caminho. E vamos seguindo. Agora a gente já está indo pro outro lado do rio, em direção à torre, chegando um pouco mais perto dela. Ali na frente também tem uma outra praça pequena, a gente vai mostrar um pouco melhor ali. E aqui à nossa frente está ele de novo, Giuseppe Garibaldi, mais uma estátua em homenagem a ele. Assim como o início onde ele nasceu, no Brasil, onde ele participou da Revolução Farroupilha, aqui na Itália também foi muito importante por ter vivido muitos anos da vida aqui e também porque ele foi uma figura importante na unificação italiana em várias outras revoluções que tiveram aqui no país. Essas revoluções a gente vai contando mais pra frente, onde ele participou. A gente vai passar por várias cidades onde ele participou de revoluções. A Itália ela é dividida em várias regiões, né? Por muito tempo, desde Roma, eles tentam unificar ela tenta separar e ele participou das últimas tentativas aqui. Então ele tem uma figura importante por isso. Várias outras. Aqui tem uma feirinha ao lado, uma pequenininha feira local. Produtos vintage, bebidas. Coisinhas. A gente vê bastante isso aqui em Pisa, já é a segunda que a gente viu em poucos metros. Eles têm bastante essa cultura da feira de rua aqui ainda, que se mantém desde a Idade Medieval. Eles ainda tentam manter aqui. E lá no início, no vídeo anterior também, a gente passou por várias. Eles tentam manter o comércio local em formato de feira. Tem dias que eles abrem a feira para comidas no geral, tem dias que é feira só especificamente de prata, ouro, essas coisas, como eram antigamente. Claro que o comércio moderno, com lojas, tem tomado conta, mas as feirinhas ainda estão tentando se manter vivas ainda. Continuam sendo tradicionais aqui. Ó, dá uma olhadinha aqui, tem mais uma igreja antiga. Essas igrejas a gente vai ver por tudo, a gente não consegue entrar, infelizmente, mas dá pra ter uma noção pela frente como é que é. Muito massa essa aqui, várias colunas, tem toda uma influência de uma outra arquitetura já diferente das medievais, né? E seguimos, vamos que vamos em busca da torre. E assim como nisso tem Garibaldi, que é o seu cidadão ilustre, aqui em Pisa não seria diferente. Tem esse cara aí, que acho que a maioria já deve ter ouvido falar, Galileu Galilei, matemático, físico, astrônomo. O pai da astronomia. Tá, foi em Pisa que ele nasceu. E aí tem uma homenagem pra ele. Muito massa, bem aqui no meio da cidade, parte velha da cidade, com prédios no final da Idade Média. Então, galera, chegamos mais um ponto super importante aqui de Pisa. Aqui à nossa esquerda tem as últimas ruínas do Império Romano. Essas são as Termas de Nero. Foi construída no início do século I, ali na década de 50, 60. É o que restou dos romanos aqui em Pisa, é o que tem mais de pé ainda. Era um complexo de termais que foi construído a mando do imperador Nero, imperador romano, e ele foi construído por Alexandre, que até por isso, também é chamado de Termas Alexandrinas, e não só Termas de Nero. Ela fica bem em frente. Aqui do outro lado, a gente consegue já ver, né? A muralha e a porta de Luca, que era o muro que protegia uma antiga cidade, uma cidadela, como eles chamam,
que existia por aqui. Ela é mais um complexo como se fosse militar, assim, digamos, né, de proteção, de defesa. Ela já é de uma outra época, já é da Baixa Idade Média, século XI, XII. E ela é basicamente isso, ela é só essa muralha toda que protegia a cidade de invasões, etc. Muito massa que tu consegue ver a história de duas épocas de quase 1000 anos de diferença convivendo aqui lado a lado. Foram compondo todo esse complexo de construções. E agora a nossa próxima parada vai ser a torre, tá ali na frente já, a gente já conseguiu ver ela e vocês vão ver ela em seguida em 360. Eu espero que ela não caia hoje. Que ela é bem torta, mais do que eu imaginava, né? Dá mais uma voltinha aqui para ver um pouquinho melhor as termas. E ainda tem várias construções do final da Idade Média, mais modernas como em toda a cidade, né? Que foi o apogeu aqui da cidade de Pisa. E finalmente chegamos a ela, a Torre de Pisa. Aqui tem um carrinho que dá a volta, um trenzinho, tem os bares, os restaurantes à volta. E lá no fundo vocês já podem ver a torre e a basílica principal aqui da cidade. Vamos chegar mais perto agora, mostrar muito melhor para vocês, com certeza. Mas essa visão aqui que a gente está tendo já, provavelmente no 360 vai parecer um pouco mais de longe, mas para nós aqui, ela surgindo de trás dos prédios está sendo muito massa. De longe foi como um susto, assim, bem tu vê, olha ela lá. E ela é bem torta mesmo. Ela é realmente torta, ó. Dá pra olhar aqui melhor. Coisa linda. Ver isso com os próprios olhos é incrível. Ali tem mais uma porta de Luca, ó, essa muralha toda que a gente mostrou antes, ó. Olha pra esse lado aqui, à direita. Vamos seguir ali e mostrar ela de perto pra vocês. Eita, ela é super inclinada, ela é muito mais inclinada do que eu imaginava. A gente vai explicar agora melhor por que ela está inclinada, desde quando ela foi construída, um pouco mais da história local aí da famosa Torre de Pisa. E todo esse complexo aqui, né, que tem a Basílica, tem muitas outras obras de arte da mesma época. Bom, galera, estamos aqui de frente para ela. Chegamos. Estamos dentro da Praça do Domo, é a praça... Praça do Milagre, também conhecida. Toda essa construção aqui, ela data de pouco mais de 1060, 1060 e poucos. A torre foi a terceira construção, depois da catedral, depois do batistério. E vamos dando volta nela e falando um pouquinho mais sobre ela. Ela tem 55 metros de altura. Ela tem 55 metros de altura de um lado e 56 do outro, por causa dessa inclinação. Ela começou a ser construída e logo no terceiro andar ela já começou a apresentar essa inclinação. Ela foi feita numa fundação de 3 metros, olha, então e o solo também não era forte e ela já começou a dar problema. Aí tentaram, até aí foi sendo construída. 5 anos de construção, ela já começou a inclinar. Já apareceu. Ela mas parou. Eles não desistiram. Depois parou a construção. Aqui os pisanos estavam sempre envolvidos em várias batalhas e guerras aqui também contra os próprios italianos, contra Gênova, contra outros. E ela teve que ser parada, parou acho que quase 100 anos. Quase 100 anos. E depois ela voltou a ser construída. E aí na volta eles tentaram dar uma consertada e começaram a construir ela um pouco mais torta pro outro lado. Pesando pro lado que ela não estava. E aí ela conseguiu ainda voltar um pouco. Depois disso eles tentaram também fazer algumas obras aqui, conseguiram, ela chegou a ter 5 graus de inclinação e agora ela está com 13 e pouco, um pouco mais de 3 graus de inclinação. Eles conseguiram ainda dar uma recuperada nisso. Lá em cima, depois foram construindo várias vezes, parou. E ela é toda construída em mármore branco também. A arquitetura aqui, ela é a mesma que a gente mostrou numa igreja ali atrás. Ela mistura a parte da época medieval, antes medieval, a parte romana, muito com influência do islamismo, do Islã. E foi isso que criou até um novo estilo, que é o estilo pisano, né, que é romano e islâmico juntos. Misturados. E todas as construções aqui, a catedral, a torre, elas são nesse estilo pisano, arquitetônico pisano. Por justamente Pisa ter esse rio, aquele rio que a gente passou antes, e ter toda essa influência do Mediterrâneo, eles acabaram criando esse estilo de tanta influência que eles tinham. E pela força, pela importância que Pisa tinha nessa época, misturou, por ser uma cidade-estado, ela recebia muita influência de fora, havia muita gente de fora e acabou misturando essas duas
arquiteturas e formar um estilo próprio. A gente está aqui no meio da praça, está rolando uma manifestação aqui à direita, ó, dá para ver ali um pouco, ó. Outra coisa legal é que depois que se passaram esses 100 anos sem construir, eles retomaram a construção. Então, pesando um pouco para o lado que não estava inclinado, eles construíram novas torres e no fim eles conseguiram finalizar ela, não bem como eles esperavam, e incluíram 7 sinos que representam as notas musicais. Cada um com uma nota musical. Foi lá em 1300 que eles fizeram essa finalização dela. Ela demorou 174 anos de construção, mas ela começou em 1074, se não me engano, e foi até 1300 e pouco, porque ela teve uma pausa de 100 anos. Então tu vê que teve várias gerações, foram vários arquitetos que trabalharam nela, mas mantiveram o projeto original. A última restauração começou lá na década de 90 e até agora eles continuam fazendo restaurações para manter principalmente a cor dela. Externas, isso. Então ela está constante restauração até hoje. A gente não vai entrar lá, tá 18 euros para entrar e a gente já viu por dentro, ela basicamente é uma escada para subir lá em cima tem algumas coisas, mas nada assim demais. São quase 300 degraus para subir toda a torre até o topo. E agora a gente vai mostrar um pouco mais aqui também da Basílica, que também é uma obra magnífica aí do mesmo estilo. Seguindo nosso rolê aqui pela Praça do Duomo, ou Praça do Milagre, Praça do Milagre. A gente está aqui de frente, ou melhor, pela lateral da Basílica não, da Catedral de Pisa. Ela segue a mesma arquitetura, foi a primeira construção, na realidade ela começou por ela, em 1064. Ela foi construída em cima de uma outra catedral que foi construída em 1606, então a base dela, 1006, isso, ela ainda preserva uma base românica. E o final dela, que foi bem depois, tem um pouco mais já de gótico, que é as partes de cima dela, que são as pontas, que se mostram os detalhes com um pouco mais detalhados, assim, a gente já pega uma parte mais gótica. A gente vai dar a volta aqui, ó, vai poder enxergar melhor, ó, os detalhes da catedral. Aqui tu vê que ela é toda em muro de mármore, né, com pedras grandes, e ali tu começa a ver que tem a parte antiga dela, que são os muros, são as pedras menores, ó. Aqui tinha uma antiga porta que foi fechada também. E uma curiosidade super legal da Catedral de Pisa é que durante a Segunda Guerra Mundial as forças expedicionárias brasileiras estavam aqui e eles estavam rezando uma missa, porque essa é uma catedral católica, e com a presença da Nossa Senhora Aparecida, né? E durante a canção, eles estavam cantando o hino nacional brasileiro, começou um bombardeio aqui nessa região, só que eles não pararam de cantar, cantaram o hino nacional brasileiro até o final. E eu achei isso super legal, super interessante. Somos brasileiros, né? Nós somos brasileiros. Participamos da Segunda Guerra minimamente, uma das participações disse que foi essa. E é uma história bem difundida aqui, a gente conta essa história, todo mundo conta do que aconteceu dentro dessa catedral. A gente vai chegar agora aqui na frente dela, ou parte de trás dela, enfim, ela tem 2 entradas. Aqui é a frente. E aqui do outro lado, a gente vai chegar agora do outro lado ali, tem o domo. O batistério. O batistério, desculpa, o domo ela é daqui, o batistério, que é a terceira construção. A segunda construção. A terceira foi a torre. É a torre, mas das 3 construções que a gente mostrou hoje, né? A primeira torre aqui, a segunda aqui foi a catedral e agora aqui o batistério. Na realidade foi o segundo a ser construído, né? Tem vários grupos aqui. Vamos parar aqui no meio que a gente consegue ver bem de todos os lados. Aqui à frente a gente consegue ver bem as portas dela. Ó, a gente vê que tem essas colunas gregas que vêm vindo do tempo romano ainda. Lá em cima a gente vê as pontas, ó, as estátuas, toda bem detalhada. Muito bonito. Bom, continuando nosso rolê aqui em frente à catedral. À direita aqui tem o Campo Santo, que é um antigo cemitério. Hoje ele funciona como um museu. Ele tem essa parte fechada ali, ó, do telhado, mas lá dentro dá pra ver que ele é aberto. A gente acabou optando por não visitar a grande maioria dos passeios, porque não dá pra filmar dentro. Então não ia adiantar muito e ia acabar só gastando e não podendo mostrar pra vocês. E agora a Amanda fala um pouco aqui do... aqui logo em frente à catedral, que foi a terceira obra construída aqui na Praça do Milagre, é o batistério, que foi uma construção feita em homenagem ao São João Batista. Ela é a maior do gênero em toda a Itália e a altura dela é praticamente a mesma da torre
Então ela é bem alta também e olha só, ela tem muitos detalhes. Dá pra ver a diferença da arquitetura, né? Ela começou também do mesmo jeito, construída com a base românica, com as torres, com as colunas, e lá na ponta tu vê que ela tem muito mais adorno, já tem muito mais detalhes. E é enorme. A circunferência dela é 117 metros, mais ou menos, então ela é realmente muito grande. Ela não tem muita coisa por dentro, diz que ela tem só uma fonte octagonal, né? No caso, seguindo o formato dela. Aqui de lado a gente consegue ver um pouco melhor. E o nosso rolê já vai terminando por aqui. A gente vai passar agora ali embaixo da porta de Lucca, que é uma das portas da muralha que a gente viu lá no início do vídeo. Ela circula toda praticamente aqui a praça e vai até lá a cidade lá. Olhando para esse lado aqui a gente enxerga melhor, ó. Muito bonita a cúpula lá da catedral, a torre lá no fundo. Muito legal a imagem daqui, esse gramado. E o nosso vídeo vai chegando ao fim, aqui, numa das portas de Lucca, saindo já da praça Praça do Milagre, Praça do Duomo. Do Duomo, isso. Quem gostou do rolê aí em Pisa, curte, bate seu like aí, nos ajuda. Manda para um amigo que gosta de Pisa, manda para amiga, para mãe, para tia que quer conhecer aqui a famosa torre. O rolê vale super a pena, todas as construções, os monumentos são bem próximos uns dos outros, então é um rolê que tem que fazer se quiserem. Oh, thank you. Nice. From Brazil. Brasil? Yeah. São Paulo? No, Florianópolis. South Brasil. South Brasil. Conozco Bahia Salvador. Conheço. São Paulo, conozco Bahia Salvador. Moro em São Paulo 2 meses. Muito We bem. know São Paulo, Bahia. Conhecemos todo o Brasil também. Antes de vir pra cá viajar na Mora Europa. aqui? Não, estamos a viajar. Viajantes. Sim. Thank you, good luck. Salário regala para presente. Não precisa, não tem que. Isso é presente. Pela manhã em Carnaval África. Esta la saúde, felicita, experiência e paz. É amor. Muito bonito. Não precisa. Um já tá bom, não. Presente mesmo. Eu não tenho, eu não vou poder te ajudar. Só um pouco de dinheiro, porque um café per frio. Eu não tenho como te ajudar, não Temos precisa. somente Eu tenho cartão, menos mas são euros per café, isso é muito frio. Eu vou ver se eu tenho aqui. Isso não é euro per café. Tá, deixa eu ver se eu tenho. Vou ver se eu tenho. Segura aqui, fecha aqui. E guapo da esposa, namorado ou esposa? É namorado e esposo. Os dois. Essa é muito linda, essa é a câmera. 360. Não temos muito, não temos muito. Obrigado. Muito obrigada, eu agradeço. Tudo de bom, viu? Mas eu não canto. A câmera tá bem arrumadinha e... Minha querida mora no Brasil. E é isso aí, galera. Ó, acabamos de fazer uma compra de ajudando uma africana baiana que já conhece o Brasil, morou no Brasil. E agora sim terminamos o rolê, bem como ele é, ao vivão. E valeu! Até a próxima. Antes de terminar o vídeo, um bônus, a Rua das Lojas, a rua principal, à noite, toda iluminada, já com a decoração de Natal. As principais marcas estão aqui, o pessoal vem pra cá à noite passear. Eu vou ficando por aqui. E agora sim, a gente vai ficando por aqui, manda aqui dar uma olhadinha na Zara. Valeu, até!